Fala aí, galera, aqui é o Cidadão X. Diante de todas essas graves denúncias e escândalos no governo Bolsonaro aí, algumas pequenas notícias, que não são tão pequenas assim, acabam passando batido, cara. A gente não dá tanta importância quanto deveria. Então eu vou separar algumas aqui, que é para vocês terem uma ideia de como que é um dia na política brasileira, fora os escândalos, fora aquelas notícias, né, absurdas. Se bem que tudo é absurdo no Brasil, né, cara? Bom, o presidente Bolsonaro demitiu o general Santos Cruz. Né? Lembra o homem que nunca sorri? Que a galera colocava uns memes legal e tal, né? De quando ele chegasse lá a coisa ia ficar louca, que o general Santos Cruz é o homem, né? O cara é dos comandos, forças especiais, não tem que sorrir mesmo. Na verdade, cara, eu até concordo. Né? Pela conduta do Santos Cruz lá no governo, e mesmo antes, ele é o cara mais sério que tinha no governo Bolsonaro. Né? Porque o resto, cara... E ele era tão sério, e era, sabe, tão respeitado, que ele não baixava a cabeça pra ninguém. Não tinha que ficar sorrindo, dando tapinha nas costas. Inclusive, ele não prestava continência, né, pro seu superior, Bolsonaro. Porque pro general, o Bolsonaro não passa de um capitão que foi expulso. Certo? Tá só ali de oportunidade. Se um dia ele deixar de ser presidente, volta a ser o merda que ele era antes. E foi nessas que o general Santos Cruz foi demitido. Uma porque não respeitava o Bolsonaro como superior. Não tem nenhuma condição no Bolsonaro que o torne superior ao general. Né? E outra porque o Santos Cruz foi um dos poucos dos militares que também não baixou a cabeça pro maluco de Carvalho. Que meteu o louco, apontou o dedo. E que levantou a voz com os Olavete, né, com o Carlos Bolsonaro. Coisa que ninguém faz, todo mundo tem medo desses caras aí. E o Santos Cruz é homem sério mesmo, cara. É homem sério. E foi demitido por isso. Aí tem outra notícia, né, que a gente pode destacar aqui também. Né, mesmo de dentro da cadeia, né, o Lula incomoda o governo. Incomoda o Bolsonaro, a cúpula de poder. Eu não sei que tanto que esse povo dá audiência pro Lula. É por isso que o Lula tem essa importância. Porque o povo fica lá escutando o que ele fala. Fica dando audiência pra ele. Esquece o cara, mano. Deixa ele na cadeia quietinho. Né? Ele não quer falar, ou ele quer falar, o problema é dele. Finge que ele não tá lá. Finge que ele não existe. Mas é uma obsessão, né, tanto dos Minions quanto do próprio Bolsonaro e algumas autoridades, né, que não deveriam perder tempo com isso. Né? Tem coisas mais importantes, né, como governar o Brasil, do que ficar rebatendo, né, crítica ou diretinha do Lula. Sabe, coisa de criança, cara. Coisa de quarta série. Né, porque a própria conduta do Bolsonaro é de quarta série. Né, porque parece que dentro da cadeia o Lula fez um comentário, né, coisa que muitos da esquerda têm medo de fazer, sobre a fakeada do Bolsonaro. Ele levantou dúvidas, né, que poderia ser uma grande conspiração, a fakeada lá. E é engraçado que o Bolsonaro se dói rapidamente. Na verdade, não só o Bolsonaro, a cúpula do governo, todo dia se dói. Se falar da facada para esses caras, eles ficam, é assunto proibido. Eles ficam loucos. Eles não admitem isso. Fica até meio suspeito, né, essa raiva toda que eles têm de tocar no assunto quando alguém questiona, quando alguém duvida. E o Lula comentou, né, que levantava a ideia de que essa facada talvez não fosse tão verdadeira assim. Né? E teve gente, e o próprio Bolsonaro lembrou disso, na sua resposta ao Lula, né, de que destaca aquela questão de não sair sangue, né, depois da facada. E eu acho muito estranho e suspeito, né, observando as pessoas, quando você comenta alguma coisa ou surge algum assunto que é meio delicado para alguém, e de repente essa pessoa ela meio que se auto-incrimina, ela fica acelerada, ela foge do ponto, né, ela atropela as ideias, né, ela fica afobada, ansiosa. O que é? Qual o problema? Não sai o sangue? Tá, é uma coisa duvidosa? Mas o Bolsonaro respondeu o Lula. Respondeu dessa seguinte forma. Se tivessem dado uma facada no Lula, sairia a cachaça. Sabe aqueles cenários, né, onde tinha um rei e um bobo da corte, né, e toda a nobreza ali. Aí o bobo da corte vinha fazer uma piada e ficava todo mundo olhando pro rei para ver se podia dar risada? É mais ou menos isso. Só que nesse caso do Bolsonaro, ele é o rei e o bobo da corte. Né? E a galera dá risada, nem entendendo nada, dá risada. Foi engraçado, né? Tipo respostas de criancinha de quarta série.
uma xingando a outra. É a sua mãe. Ah, minha mãe estava pegando a sua ontem. Sabe, tipo, olha o nível da presidência do Brasil. Se preocupando com o cara que está preso na cadeia, dando respostinha desse nível. Mas o pior não foi isso, né, cara? É porque ninguém respondeu o Bolsonaro. Porque ninguém responde o rei. É porque se sou eu na hora. A primeira coisa que eu pensei. Falei, então quer dizer, faz sentido, né? O Lula bebe muita cachaça, então o organismo dele está entupido de cachaça. Se você der uma facada nele, não vai sair sangue. E isso explicaria porque quando deram a facada no Bolsonaro, ele passou meses usando uma bolsa de colostomia. Que é aquela bolsa que segura merda, porque ficou vazando merda. Entendeu o sentido da coisa? Sabe, o difícil de você dar uma resposta como essa, né, é que você tem que explicar para alguns, tipo o Bolsonaro, né? Tô querendo dizer, né, que o Lula sairia cachaça do bucho dele porque ele tá cheio de cachaça. Do seu caso saiu merda porque você tá, sabe? Eu dou risada pra mim mesmo quando eu penso nessas coisas aqui, cara. Mas que veio na minha cabeça na hora, assim. Outro que ficou revoltado com a facada foi o general Augusto Heleno. Homem do governo, né, general aí da cúpula, né, deu soco na mesa, se liga. Comentou que eu trato de senhor. Por que eu trato de senhor? Porque eu quero dar o exemplo. Dar o exemplo de uma instituição que, na minha opinião, se não é a mais importante do país, está entre as 3 mais importantes. É o presidente do poder eleito pelo povo, que merece o respeito de toda a sociedade. Na minha opinião, eu sempre tive essa opinião, é minha, hein? Não é do presidente, mas é minha opinião. O presidente da República desonesto tinha que tomar uma prisão perpétua. Isto é um deboche com a sociedade. O presidente da República desonesto destrói o conceito do país. Isto é o cúmulo. Ele ainda aventar a hipótese da facada ser uma mentira. E será que o câncer dele foi mentira? E o câncer da dona Dilma foi mentira? Alguém disse para ele isso aí? Teve peito de dizer isso para ele? Isso é uma canalice típica desse sujeito. Típica desse sujeito. Não mereceu jamais ser presidente da República. Presidente da República é uma instituição quase sagrada. Eu tenho vergonha do sujeito desse ter sido presidente da República. Viu? Ele até comentou, se a Dilma usou o câncer, o Lula também usou seu câncer para se autopromover, comover a população para ganhar a eleição, por que eles não podem usar a facada? É mais ou menos isso que ele quis dizer. Ninguém questionou quando o Lula falou que teve câncer, a Dilma também falou, e eles ganharam a eleição? E o Bolsonaro não pode inventar uma fakeada? É mais ou menos assim, né, que eles pensam. Então deixa cada um, né, com as suas apelações, com as suas conspirações para lá. Tá liberado para um, tem que estar liberado para outro. Não tem que ficar falando um do outro. Eles não falaram do câncer do Lula e nem da Dilma. Logicamente o Lula, ou a Dilma, ou a esquerda não pode falar, né, do esquema deles que foi a fakeada. Tá tudo explicado, tá na sua cara a explicação. Eles mesmos, né, revelam como funcionou a coisa toda aí. Né? E é engraçado que ele ficou bravinho, né, falando que presidente desonesto merece, né, prisão perpétua. Eu fiquei olhando no vídeo a cara do Bolsonaro do lado, você percebeu? Né, não passa uma agulha ali, porque ele sabe o quanto ele está envolvido. O Bolsonaro passou longe de honestidade, galera, longe. Esse monte de denúncia de laranja no partido dele, os esquemas no Rio de Janeiro ali, com aquele monte de funcionário fantasma em gabinete, extorsão de salário, que é a dita rachadinha, o Queiroz, as milícias, a fakeada, cara... Vai vendo que esse negócio, mano, ainda vai se voltar contra o Bolsonaro. Né? Mas foi legal o Augusto Heleno batendo na mesa, né? Bravo, aponta o dedo, em prisão perpétua para desonesto, tem que respeitar mesmo. Quando ele falou que chama o Bolsonaro de senhor, né, ele tá já justificando do porquê que eles mandaram embora o Santos Cruz. Porque o Santos Cruz não chamava o Bolsonaro de senhor, não. É capitão, pô, capitão expulso. General vai ficar se rebaixando pro cara desse? Mas o Augusto Heleno faz, né? Mas é um homem eleito e tal. Que é a justificativa dele? E é engraçado, cara, que o Augusto Heleno cobrou, né, toda essa moralidade aí no cargo de presidência, mas ele, quando estava lá no Comitê Olímpico Brasileiro, ele era um sub do Arthur Carlos Nussmann. Engraçado, ele ia trabalhar com a Dilma e com... agora ele cobra a moralidade do Bolsonaro, mas trabalha... Então, é o seguinte,
Você lembra que saíram várias denúncias graves de corrupção no Comitê Olímpico Brasileiro? Engraçado, Hugo Augusto Heleno era o vice do Nussmann, o homem indicado da corrupção, né, do sistema de esportes brasileiro lá. O Nussmann era o cara que controlava todo o esquema. E quer dizer que o vice não sabia de nada. Tava lá, mas tipo Lula, né? Não vi nada, não sei de nada, não tenho culpa. Mas você é o vice, tá ganhando aí quase 60 pau por mês aí pra fazer o quê? Ah, sei lá, né? E tá cobrando moralidade. E é engraçado também, né, que quando teve a treta com o Olavo de Carvalho, né, ninguém foi bater de frente com o Olavo de Carvalho, a não ser o Santos Cruz ou o Mourão, que estava sendo alvo de ataques. Porque o resto dos generais, incluindo o Augusto Heleno, ficou pianinho, quietinho. O Olavo de Carvalho desmoralizando a classe militar, a cúpula militar brasileira, que não tem tanta moral assim, mas ainda assim, né, os próprios pertencentes à classe têm que se defender. Corporativismo, porra! E nem assim o Augusto Heleno se levantou para bater na mesa, apontar o dedo, pedir prisão perpétua do cara. Isso aí ele não fez. Agora pedir prisão perpétua de quem já tá na cadeia, né? Aí é legal para gravar o vídeo e colocar na rede, colocar aí no Facebook, no Twitter. Povo sem moral, cara. Outra coisa interessante nesse mesmo dia aí, né, foi que um deputado no Rio de Janeiro, né, aprovou uma lei, ele propôs, né, e conseguiu aprovar, né, uma lei, uma proposta de habilitação para patinete. Tá toda essa treta no Brasil sobre patinetes aí, né, os governos não querem deixar e tal, e as empresas querem colocar aí. Ninguém pergunta para a população, para o usuário o que ele acha, né, mas aí o cara resolveu o problema. Não, o problema é os acidentes, o problema é excessos dos pilotos e tal. É o seguinte, vamos colocar habilitação para patinete. Habilitação para patinete. O cara faz essa proposta, e o pior, ela é aprovada. Eu acho que os caras aprovaram essa proposta lá na LERJ, né, de zoeira. Vamos aprovar isso aí só para ele se ferrar? Porque assim que ele propôs o negócio, né, foi massacrado pela rede, foi massacrado pela opinião pública. Tá maluco, porra? Todas as autoridades que entendem do assunto, de transporte, todo mundo olhou e falou, você tá maluco? Isso não resolve nada agora. Tá aqui essas porra aí. Aí ele conseguiu aprovar a lei, que eu acho que os outros estão trolando ele, os outros deputados, e aí ele foi lá e pediu para o governador vetar a própria lei que ele conseguiu aprovar. Adivinha de que partido que é esse cara? Adivinha de que partido que é esse gênio que pediu habilitação para patinete, conseguiu e depois pediu que não, veta aí, eu não quero mais, não valeu. Né? Eu tava errado, eu me enganei. Adivinhou de que partido que ele é? É sim, cara. Eu até fiquei esperando. Falei, vou só confirmar. Eu não sabia de que partido ele era. Abri a manchete e tá lá. PSL, Partido do Presidente Bolsonaro. Partido do Sem Noção. Podia mudar, né? De PSL, né? Pra PSN. Partido do Sem Noção. Isso aí é só um dia na política brasileira, fora das manchetes. Aquelas notícias que pouca gente repercute, pouca gente se liga. Valeu.